Desde que o 3 e Atlas entrou em cena, ele se mostrou um visitante interestelar que escapa das expectativas tradicionais. Cheio de anomalias, o objeto chama atenção justamente por exibir uma atividade cometária, ainda que com características incomuns quando comparadas aos cometas típicos do Sistema Solar. Mas com o 3 e Atlas temos algo único aqui. Trata-se de uma passagem irrepetível, um encontro que nunca mais vai acontecer. Agora nos aproximamos do momento decisivo, quando o 3 e Atlas vai atingir sua máxima aproximação com a Terra. No vídeo de hoje vamos entender como essa passagem está acontecendo. Pausa muito rápida aqui no vídeo, só para pedir a você para deixar a inscrição aqui no canal. Estamos chegando perto do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube do projeto Mistérios do Espaço. Então, se você gosta do meu conteúdo aqui no canal, convido você a deixar a inscrição. É muito rápido e fácil. Bora pro vídeo. O 3 e Atlas se consolidou como um visitante interestelar que foge aos padrões mais familiares da astronomia cometária. Uma das primeiras anomalias observadas foi a presença de jatos aparentemente direcionados em sentido ao Sol, algo que contraria o comportamento clássico dos cometas. Em condições normais, a pressão da radiação solar empurra gases e poeira para longe da estrela, formando caudas bem definidas no sentido oposto. No entanto, no caso do 3 e Atlas, parte do material parecia avançar contra esse fluxo, sugerindo a ejeção de partículas significativamente maiores, menos suscetíveis à radiação solar e mais dominadas pela dinâmica orbital e pela gravidade. Outro aspecto que chamou fortemente a atenção foi a formação de anticaudas gigantescas, excepcionalmente longas, bem estruturadas e persistentes. Algumas dessas estruturas chegam a se estender por quase 3 milhões de quilômetros, dimensões raramente observadas. A proporção dessas anticaudas reacendeu o debate sobre o tamanho das partículas que estão sendo liberadas pelo 3 e Atlas. Ou seja, ao que tudo indica, o objeto está expelindo material muito maior do que os cometas típicos do Sistema Solar. Isso indica logo de cara que ele se formou em um ambiente muito diferente do nosso. Esses comportamentos tornaram-se ainda mais evidentes à medida que o cometa se aproximou do periélio, o ponto de maior proximidade com o Sol. O momento, inclusive, mais crítico na vida ativa de qualquer cometa. No periélio, a intensa radiação solar aquece o núcleo gelado, promovendo a sublimação de voláteis e o crescimento da coma, além do fortalecimento das caudas de poeira e plasma. No caso do 3 e Atlas, essa fase intensificou jatos, caudas e anticaudas, revelando uma atividade vigorosa e ao mesmo tempo profundamente atípica. Ficou claro que mesmo em sua passagem única e breve pelo Sistema Solar, o objeto faria questão de desafiar modelos já estabelecidos. Diferentemente dos cometas tradicionais presos a órbitas elípticas e recorrentes, o 3 e Atlas segue uma trajetória hiperbólica, o que significa que ele atravessa o sistema apenas uma vez antes de retornar definitivamente ao espaço interestelar e continua a vagar pela Via Láctea. Ainda assim, sua órbita possui marcos bem definidos pela gravidade do Sol. O periélio aconteceu no dia 29 de outubro de 2025, quando o cometa passou a cerca de 210 milhões de quilômetros do Sol. Nesse período, ele já se deslocava a velocidades extremas, superiores a 68 km por segundo, algo em torno de 245 mil km por hora, resultado de sua origem interestelar e de sua aceleração gravitacional durante essa aproximação. Após o periélio, o cometa seguiu para o outro lado do Sol em relação à Terra, atingindo seu pico de brilho nesse intervalo antes de reaparecer gradualmente em nosso céu. Agora, em 19 de dezembro, o 3 e Atlas alcança seu ponto de maior aproximação com a Terra, a cerca de 270 milhões de quilômetros de distância. Apesar dessa distância representar quase o dobro da distância entre a Terra e o Sol, essa distância já é suficiente para melhorar e muito as nossas observações. Isso quer dizer que agora é o momento decisivo para entendermos a natureza do 3 e Atlas. À medida que o 3 e Atlas avança em sua órbita de despedida pelo Sistema Solar interno, sua velocidade continua sendo um dos aspectos mais fascinantes dessa passagem única. Mesmo após deixar o periélio para trás, o ponto de maior aceleração gravitacional imposta pelo Sol, o cometa segue viajando a velocidades impressionantes, enquanto se encaminha para sua máxima aproximação com a Terra.
Essa velocidade relativa permanece elevada, porque embora o objeto esteja já se afastando do Sol, ele se desloca simultaneamente em direção ao nosso planeta. E essa combinação de vetores resulta em um ganho perceptível de aproximação. A distância prevista entre o 3I Atlas e a Terra é de exatos 268 milhões de quilômetros. Pode parecer enorme à primeira vista, mas em termos interplanetários, trata-se de uma passagem relativamente próxima, e a mais próxima que esse visitante interestelar jamais fará de nós. Ainda assim, sua magnitude não deve atingir níveis visíveis a olho nu, restringindo a observação a telescópios mais sensíveis. Esse contraste entre a altíssima velocidade e o baixo brilho aparente é típico de objetos pequenos, escuros e ricos em poeira grossa que vagam pelo espaço profundo. Nas imagens mais recentes, o 3I Atlas aparece como um ponto brilhante bem definido, envolto com uma coma leve e difusa, visível apenas com interações cuidadosas. O núcleo não é visível diretamente, mas a condensação central se destaca claramente do fundo estelar, indicando atividade contínua, ainda que moderada. A coma apresenta uma distribuição suave, sem estruturas abruptas, sugerindo liberação constante de material, compatível com o corpo já afastado do pico de aquecimento solar. Outras imagens revelam algo ainda mais interessante. O cometa mostra um movimento aparente rápido em relação às estrelas de fundo, perceptível quando comparações são feitas ao longo de poucas horas. Esse deslocamento angular reforça a ideia de que, mesmo sem um brilho chamativo, o 3I Atlas é um alvo excelente para astrometria de alta precisão. Sua trajetória pode ser acompanhada com clareza, permitindo medições refinadas de posição, velocidade e evolução da coma. Do ponto de vista orbital, o cenário é particularmente enigmático. O cometa já está tecnicamente se afastando do Sol, perdendo gradualmente parte de sua velocidade adquirida no periélio. No entanto, sua órbita hiperbólica faz com que ele cruze a vizinhança da Terra antes de escapar definitivamente do sistema solar. Mesmo nessa fase pós-periélio, o 3I Atlas ainda percorre dezenas de milhões de quilômetros em intervalos relativamente curtos, o que torna essa aproximação relativa crucial para a ciência. A menor distância melhora consideravelmente a taxa de sinal ruído das observações, especialmente em campanhas que utilizam múltiplas exposições empilhadas de fotografias. Isso permite logo de cara entender qualquer anomalia e detalhes bastante sutis da coma do objeto. No final das contas, as imagens impressionam e servem para meio que começarmos a dar adeus a esse objeto tão polêmico, tão interessante e tão enigmático. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!